Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vou fazer um vídeo perguntando pra você. Você tem feito a tua vida, o teu propósito? Você tem colocado em prática qual é a sua vocação? Você tem colocado no seu dia a dia os seus talentos, os seus dons? Essa é uma pergunta que eu deixo pra você e eu espero que você possa refletir através dessas perguntas e você mesmo possa buscar as suas próprias respostas, né? Uma coisa que é interessante da gente observar, e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, para que fique uma coisa clara, é que quando a gente vai falar a palavra humanidade, na verdade é uma unidade. Quando a gente fala ela inteira, a gente fala então humanidade. Então é uma unidade, a gente pode dizer que é uma mônada, que ela se divide então em outras mônadas, em outras partes que vai se dividindo, até que chegue a cada um de nós, né? Então, na verdade, as 7 bilhões de pessoas nada mais que são que uma unidade que se dividiu. E é interessante a gente saber disso, porque a mônada, então, né, a gente pode também dizer a centelha divina, se para você ficar melhor o espírito, então é um espírito planetário, que a gente também pode dizer assim, ela, na verdade, ela se divide porque ela quer se realizar, ela quer manifestar todos os seus dons, todos os seus talentos divinos que está dentro de nós. Então, para que a gente possa cada vez mais acionar essa parte divina e assim a manifestar na matéria, a gente tem que fazer um processo aí de limpeza das nossas crenças essas que foram colocadas através da nossa educação na família, na escola, na própria mídia, né, com todos os nossos amigos, nas religiões, e que acaba então cimentando essa centelha divina, esses dons, esses talentos, né, que todos nós temos, né? Muitas pessoas acham que elas não têm talentos, acham que, vamos dizer, um Mozart, vou dar um exemplo para vocês, é uma pessoa talentosa e ela não é talentosa. Na verdade, todos nós temos. Mas para que a gente possa, então, achar o nosso talento, achar a nossa luz, a gente precisa, então, pegar o nosso martelinho e ir tirando este cimento, né? Retirando as crenças, retirando todas aquelas emoções limitantes, tanto os nossos pensamentos limitantes também. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse conceito, que é um conceito que é lógico, né? É um conceito que pode ser que não seja lógico para você no início, mas depois, ao longo do tempo e ao longo dos estudos, você vai vendo como é lógico. Porque se a gente pensar e parar e ver o sol é aquele que irradia a vida, é aquele que irradia a luz, é aquele que irradia o germe, né? A gente pode não ver esse germe que chega em todos nós, mas muito conhecido como, não o prana, mas o prana, na verdade, o prana, o chi, ele é a energia espiritual, mas não é essa energia espiritual do sol físico que a gente vê, mas sim do sol espiritual, né? Esse sol espiritual ele não queima, né? Ele não tem esse calor, é diferente. E o que acontece é que sem esse germe de vida, tanto deste sol físico como do sol espiritual, a gente não tem vida, a gente morreria, né? É muito interessante você ver aqueles filmes de Hollywood, que sempre querem destruir a Terra, e que aí às vezes tem uma tempestade e que aí o sol ele fica inativo, e aí o que acontece que as pessoas então têm que morar dentro de naves, e aí tem que criar uma luz artificial, porque sem essa vida, né, a gente acaba morrendo, né, a gente não existe na verdade. E é interessante a gente ter esse conhecimento e pensar assim. Então, já que existe uma unidade que se divide, isso quer dizer o quê? Que todos nós somos funcionários, né? Aí a gente também pode dizer servidores, trabalhadores, põe a palavra que você quiser, a palavra que você tiver mais afim desta unidade, certo? Então, a partir do momento que eu sei que eu sou uma funcionária desta empresa chamada Divino, nessa empresa chamada Deus, então eu tenho um cargo a zelar. Eu tenho, então,
uma função a zelar, um propósito a fazer, uma missão a desempenhar. A partir do momento, então, que eu sei desta minha missão, eu sei deste meu propósito, o que acontece? A minha vida, ela não é mais aquela vida cheia de preocupações, cheios de desejos que nunca serão alcançados, ou seja, eu começo a ter uma clareza, uma tranquilidade, uma serenidade, mesmo, gente, que a minha vida, eu não ganho tanto dinheiro, porque uma das crenças que foram colocadas para as pessoas, né, isso é muito visto, gente, através da mídia, é que dinheiro é sucesso, sucesso é dinheiro. E aí quando a gente, às vezes, parece que a gente não alcança esse dinheiro, parece que a gente não tem sucesso, ou parece que a gente não está fazendo o que a gente tem que fazer, parece que a gente é um inútil, é um imprestável, né? Porque nos foi colocado e nos foi impregnado através, principalmente, das mensagens, né? Que estão claras, e tem aquelas mensagens também que estão atrás, que são as mensagens subliminares. Então, a partir do momento que eu não estou consciente disso, eu viro o quê? Um manipulado. Virando um manipulado, então eu começo a colocar desejos, eu começo a criar formas e pensamentos através dessas crenças, né? Que nos limitam, que na verdade elas não são verdadeiras, mas sim nos limitam. E aí o que acontece é que eu vou, então, viver uma vida altamente sacrificante, mas não para um propósito maior, e sim para um propósito supérfluo, né? Para alcançar, então, que sucesso é dinheiro. Só que o que acontece é que, às vezes, muitas das vezes, a gente não alcança esse dinheiro que a pessoa, então, desejou. E aí começa a ficar um desejo muito grande. Esse desejo que é individual, essa forma de pensamento, ela pode acabar entrelaçando com o desejo do coletivo, né, do inconsciente coletivo, e a pessoa pode ser uma mega grande gananciosa, né? A gente não vê grandes aí, mas políticos, a gente vê bastante isso, a gente vê empresários, pessoas que fazem de tudo para arranjar o dinheiro, porque ela criou isso na mente dela. A partir desse ponto, a gente então começa, a não julgar, porque a gente não sabe até que ponto a pessoa está fazendo isso de forma consciente, ou seja, a pessoa quer fazer isso de forma consciente, ou a pessoa está fazendo isso de forma inconsciente, apenas ela está sendo seduzida, hipnotizada, para que ela seja, então, uma máquina orgânica, dando toda a sua energia para alimentar, né, poucas pessoas, né, este poder que as pessoas dizem a Matrix, né, na verdade. Então é muito interessante a gente saber qual é a minha função nessa empresa chamada Deus. E o que acontece é que quando as pessoas elas não sabem o seu propósito, elas não sabem e não descobrem os seus dons, não descobrem tudo aquilo que elas podem acessar, elas então ficam com um vazio existencial gigantesco. Elas se sentem soltas, elas se sentem separadas de algo que na verdade não existe separatividade, né? Quando a gente está na dualidade, quando a gente vive aqui na terceira dimensão, a gente tem a sensação por conta dos nossos 5 sentidos, que são ainda que filtram muito pouco da realidade, como ela de fato é, e aí me cria essa falsa sensação de que eu estou separado, sim, da humanidade e também separado da minha própria essência divina. Então, essa pessoa que tem esse vazio existencial muito grande, vai ser aquela pessoa que muitas vezes vai procurar uma profissão que paga bem, mas que de fato ela não tem vocação, que de fato não é uma coisa que ela ama, que ela exerça aquilo com, assim, o coração vibrante. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. A pessoa também que ela está nessa situação, muitas vezes ela vai fazer determinadas coisas porque ela apenas precisa sobreviver. Então vai chegar um determinado tempo da vida dela que ela vai olhar a vida dela e falar, nossa, o que eu realizei? Eu não realizei nada. Eu apenas fui aquilo ou que a mídia queria, ou que os outros queriam, ou eu simplesmente fiquei com medo, não tive coragem de assumir e de tentar ao máximo adentrar dentro de mim para que eu possa colocar o que de fato é meu, o que de fato essa unidade me deu como talentos, como dom.
E aí o que acontece é que eu vivo uma vida muito vazia. Então a gente consegue entender por que a humanidade, né? Não a humanidade, tá, gente? Então eu vou falar sociedade. Em sociedade eu tinha que dizer que as pessoas, elas estão tão doentes mentalmente e emocionalmente. Porque elas de fato não estão acessando e fazendo o que elas precisam fazer, né? E aí o que acontece é que a gente vê hoje um quadro grande de, principalmente pessoas que têm essa faixa aí de 50 anos para cima, que estão num quadro depressivo muito grande, então um quadro de Alzheimer muito grande, todas essas doenças degenerativas, né? Degenerativas quer dizer, gente, que há uma autodestruição. Isso quer dizer o quê? Exemplo, Deus, eu não gosto muito dessa palavra usar Deus, mas vamos dizer que o universo, né, através principalmente do teu mapa astral, que a gente consegue olhar através do mapa astral, ele te deu talentos, te deu dons. Muitas vezes você consegue acessar ele de forma fácil, muitas vezes quando a pessoa ela nasce com a lua cheia. Então a cheia, o que é a lua cheia, né? A lua cheia, quando a gente vê, ela tem uma intensidade, um brilho muito grande, que na verdade ela não tem luz própria, mas ela está refletindo a luz do sol. Então é uma pessoa que ela, eu vou dar um exemplo daquelas crianças de 5, 6 anos que já sabem tocar tudo, porque muitas vezes em vidas, em decorrências passadas, ela foi aqui lapidando, foi se conhecendo, foi se transformando para que ela então hoje conseguisse fazer as coisas. Parece que essa pessoa nunca fez estudo, né? Nunca estudou, nunca treinou, e a pessoa já sai fazendo. Então, uma pessoa que nasce com a lua cheia, ela tem esse potencial aí, que muitas vezes ela não precisa trabalhar tanto para que ele possa se manifestar. E aí o que acontece é que quanto menos eu sei os meus talentos, vai chegar um determinado momento da nossa vida, e principalmente sempre existem momentos cruciais, que são retorno de Saturno, o meio do retorno de Saturno, lá por volta de 42 anos, no segundo retorno de Saturno, e principalmente, gente, no final mesmo da minha vida, né? Eu vou ter, e principalmente Saturno, porque o Saturno é o grande cobrador, né? Ele cobra da gente os resultados, né? Cobra para que a gente possa, então, manifestar, estruturar o que o eu interno ele quer colocar para fora. Então, tá tudo no nosso mapa. E é interessante que quando eu não então utilizo aquela ferramenta que me deu, vamos dizer então que eu tenho uma voz muito boa e que dessa voz eu deveria atuar no campo da comunicação, ou eu deveria ser uma cantora, porque através da música eu deveria passar uma mensagem, etc, etc. Vamos dizer assim. E eu acabo não confiando em mim mesma, eu acabo não lapidando, muitas vezes eu tenho o talento, mas eu não trabalhei, eu não exercitei, eu não fui atrás, eu não fui perseverante, porque uma vez alguém falou pra mim que eu não sabia cantar. Eu tô dando um exemplo pra vocês. E aí por conta disso eu acabei ficando insegura, e aí passou. O que acontece, gente? Pode ser que em um determinado momento da vida eu possa ter então alguma doença degenerativa nas minhas cordas vocais. Por quê? Porque eu não utilizei, eu não me apoderei daquilo que me foi dado. Só que se eu não também correr atrás, no seu sentido de que, beleza, então eu entendi o meu mapa, eu entendi qual que é a minha função na empresa, chamada, né, humanidade, e eu vou me apoderar dessas energias. Então vamos dizer que você tem que ser um grande engenheiro, mas você tem uma certa dificuldade com os cálculos. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar bastante esses cálculos porque eu sei que eu tenho um potencial. Mas para que eu chegue, para que eu dê um salto nesse potencial, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que botar, né, a bunda na cadeira, para que eu possa então uma hora chegar e despertar. Sempre vou falar isso para vocês, tudo é merecimento. Então vamos dizer, tem aquela frase que é: primeiro busque o reino dos céus. O que é buscar o reino dos céus? É buscar os seus talentos, que tudo será lhe dado, né? Dado no seu quesito, não às vezes de dinheiro, gente, não às vezes financeiro. Você vai ter esse dinheiro, você vai ter o financeiro, ou seja, nada vai lhe faltar, mas você vai ser o quê? Você vai ter uma vida boa, uma vida onde você possa a cada dia mais ser melhor, né, naquela função que você trouxe. E isso no final, gente, quando você está no final da vida, né, porque a gente tem um tempo de vida, e nesse tempo de vida, né, Saturno, Cronos, né, tempo cronológico, olha, Cronos, cronológico, ele nos dá e ele fala assim, ó,
você tenha capacidade para que nesse tempo de vida você consiga fazer tudo aquilo que está no teu mapa astral, para que você possa vivenciar todas aquelas energias. Então, exemplo assim, você que tem energia na casa 4, aquele signo na casa 4 é aquela energia que você quer trabalhar naquela casa 4, ou seja, naquele setor de vida. E você precisa, então, começar a entender isso, começar a deixar a fluência. Eu vou falar uma coisa para vocês que é bem interessante, que eu não sabia, eu nunca soube, na verdade, o que eu tinha que fazer. Eu sei que eu tenho algumas questões, sempre quis essa coisa da trabalhos humanitários, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pensei na humanidade como um todo, mas de certa forma não sabia como agir, como fazer. E aí, quanto mais eu fui fazendo essa limpeza, tirando todas essas crenças, mais então eu fui acionando este meu eu interno, e cada vez mais, de forma espontânea, eu fui fazendo, eu fui trazendo o meu talento, né? Isso não quer dizer que eu não tenha que estudar, não, eu estudo também, para que eu possa cada vez mais escutar o que de fato, né, esse eu interno quer que eu fale para as pessoas ou para mim mesmo, né, dependendo aí do contexto que você precisa passar essa mensagem. E eu fico então perguntando para vocês, eu pergunto para vocês com relação a isso. Vocês têm conseguido, vocês têm pensado isso no dia a dia de vocês, refletido? Uma coisa que é importante, né, falando um pouquinho de astrologia, é que muitas pessoas, né, não é errado dizer isso, mas muitas pessoas colocam que o Sol, né, do nosso mapa astral é o espírito. Eu concordo em parte, mas a gente tem que o quê? Aprofundar um pouquinho esse conceito. Uma vez uma pessoa me perguntou, falou, Marcela, eu tenho o Sol em Leão, então quer dizer que meu espírito é de Leão? Né? Porque ela associou isso, então como o Sol é o espírito, então o meu espírito é de Leão. E na verdade, gente, o espírito, a gente já sabe, né? O eu sou, o eu superior, o ego superior, a mônada, seja a palavra que você quiser dar, ele é o todo, então não tem como o seu espírito ser só de Leão. O que acontece? Onde está o espírito? Quem é o eu sou? O eu sou está atrás do mapa astral. Na verdade, o eu sou, ele é o autor do teu mapa astral, né? O autor, então, da tua personalidade, né? E aí é interessante que quando a gente tem um Sol localizado num setor, num signo, isso quer dizer o quê? Que, na verdade, ele está querendo se expressar, uma parte dele, então, uma parte dele quer se expressar naquele signo. Ele quer se expressar, né? E é muito interessante que quanto mais eu aciono, então, essa parte espiritual que está relacionada com o Sol do mapa astral, mais eu vou ter contato com o meu todo, mais eu vou ter contato, então, com minha parte espiritual, com o meu espírito, de certa forma, e mais eu vou brilhantar, iluminar todo o meu mapa astral. Né? Isso é muito interessante e que quanto mais a gente tiver essa compreensão deste conhecimento, mais eu vou, então, assumindo o meu mapa astral, eu vou assumindo este meu cargo nessa empresa Humanidade e eu vou manifestando. A manifestação dessas energias, eu vou colocando elas para fora, né? E aí, cada vez mais eu vou ficando sutil com relação a essas energias, né? Então, a gente tem tanto energias desafiadoras como as energias facilitadoras, a gente vai ficando leve, vai se nos sutilizando, vai sublimando e cada vez mais a gente então vai adentrando nos mistérios espirituais, porque o espírito ele é sutil, ele não para que a gente possa acessá-lo ele na sua complexidade, muitas vezes a gente não vai acessar aqui na 3D, na materialidade, a gente vai acessar então em outras dimensões. Enquanto mais, então, neste tempo cronológico que Saturno me deu, né, fique bem atento a isso. Então, exemplo assim, como é que você está usando o seu tempo na sua vida? Será que eu estou utilizando esse meu tempo só para as questões fúteis, só para umas questões externas? Se você está utilizando isso de forma errada, Saturno ele vai cobrar. E, gente, eu falo que assim, as piores doenças são as doenças saturninas. O que é doença, Marcela? Doença é desequilíbrio. Então, a partir do momento que eu não equilibro
o meu mapa astral, as minhas energias descarregando, né, e ficando mais leve, então vem o deus do karma, que é Saturno, e ele vai te cobrar através dos seus desequilíbrios, então chamados doenças, né? E as doenças saturninas são as doenças mais chatas. Por quê? Porque são doenças cronológicas, né? São diferentes das doenças agudas. As doenças agudas estão relacionadas com o planeta Marte e as doenças cronológicas estão relacionadas com Saturno. Então, muitas vezes você vai ter aquela doença, aquele desequilíbrio, e você fala assim, poxa, eu tô já há 20 anos e não passa. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que você não fez o que você tinha que fazer naquele determinado tempo, né, que Saturno te deu. Então, por isso que muita gente fala que Saturno ele é um grande maléfico. Na verdade, não é o grande maléfico. Ele é sim um grande pai, ele é um grande ancião, porque ele fala, olha, eu te dei 10 anos para você fazer isso, então você tem capacidade de fazer 10. Então, ou seja, se seu pai, o grande ancião, chega pra você e fala assim, ó, você tem capacidade de fazer determinado projeto em 10 anos, é porque eu tô te dando esse aval, eu tô te dando esse merecimento. Então, se eu simplesmente nego isso e vivo apenas das minhas paixões, dos meus desejos, ou eu sou altamente manipulado pelo inconsciente coletivo, né, principalmente através da publicidade e da mídia, então, no final da vida, vai vir as doenças, né, os desequilíbrios, e aí, gente, é o sofrimento. Então, eu sempre penso assim, ou a gente evolui através do amor, fazendo aquilo que a gente tem que fazer, que está relacionado ao nosso mapa astral, ou a gente vai evoluir através da dor e do sofrimento, né? A gente tem que lembrar que Saturno rege o sistema ósseo, né? E não é... Imagine você ter doenças, você ter dor no sistema ósseo, no corpo todo. Não deve ser uma coisa fácil. Então eu sempre penso assim, olha, eu não preciso passar por essa experiência dolorosa se eu posso fazer hoje, né, as experiências amáveis, as experiências, né, que está ao meu alcance. Então fique uma coisa clara para vocês. Nunca desperdicem o talento de vocês. Se vocês não sabem ainda a sua função, o talento que vocês têm, então tá na hora assim de começar a clicar aqui dentro e aí começar a fazer um trabalho aí interno, um trabalho de reconhecimento para que vocês possam cada vez mais não somente ajudar a sua vida, né, na questão da evolução, como a própria humanidade, porque todos, gente, como a gente faz parte de uma coisa só, um ajuda o outro. Você pode achar que não, mas um ajuda o outro. Vamos pensar na pessoa que retira o lixo, né, nos garis. Imagine se os garis não existissem, né? Não estou dizendo que a profissão de gari é uma profissão, nossa, porque eu nasci para ser gari. Não, eu acho que ninguém nasceu para ser gari, mas eu só estou dando essa opinião porque hoje, só estou dando esse exemplo porque hoje tem tecnologia, né? Então, se todo mundo vivesse realmente numa sociedade onde cada um de nós fôssemos responsáveis, né, e tivesse a tecnologia ao nosso alcance, a gente não precisava de pessoas que retirassem lixo, né? Que é a coisa mais degradante, você retirar lixo, mas se não existisse eles, a cidade pararia, né? A cidade ela não conseguiria ter movimento, porque todos os lixos iriam para a rua, então a gente não teria movimentação de pessoas, de carros, etc. Então, para que a gente possa, então, ter um pouquinho dessa compreensão, eu espero que cada vez mais você possa acionar quem você é, acionar todos os seus talentos, né? Se você acha que você não veio para fazer nada, que se você acha que você veio apenas para ganhar dinheiro e pagar contas, mude essa sua forma de ser. Porque a humanidade, eu estou falando da humanidade, ela depende de cada um de nós. Então ela depende das nossas funções para que ela possa se realizar, para que a gente possa, então, trazer o céu, o self, o espírito à terra, para que a gente possa viver momentos onde a humanidade já viveu com os deuses, onde a humanidade já viveu com os mestres, né? Viver tempos áureos como foi na Atlântida, onde a gente tinha uma tecnologia, onde a gente tinha uma abundância para todos nós. Então, a humanidade depende de você. Então, preste atenção como você está utilizando o seu tempo. Preste atenção nisso, invista o tempo, invista o seu dinheiro também naquilo que você precisa fazer e é o seu dever, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado a você em qualquer esclarecimento, eu espero que vocês possam cada vez mais conhecer vocês mesmos e um grande beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau!